Voltei para casa para buscar minha carteira, e ao me aproximar do quarto, ouvi meu marido sussurrando. Vamos aumentar a dose aos poucos. Ela não vai perceber nada. Fechei a porta devagar, sem fazer barulho. Ah, querido, hoje você vai se lembrar deste dia pelo resto da vida. Mas antes de explicar como cheguei a esse momento, preciso voltar 3 meses no tempo. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. É sempre muito interessante para nós. Desejamos a todos uma ótima escuta desta história fascinante. Juliana Santos acordou com o aroma de café recém-passado. Espreguiçou-se, semicerrando os olhos por causa da luz suave da manhã que atravessava as cortinas do quarto, e ficou alguns segundos em silêncio, apenas ouvindo. Da cozinha vinham o chiado leve de uma frigideira e um murmúrio baixo. Sérgio cantarolava alguma música. Juliana sorriu e olhou para o relógio. 8 horas. Normalmente, nesse horário, o marido já estaria saindo às pressas para o trabalho, engolindo o café quase frio. Mas havia 3 meses, aquilo vinha se repetindo. Ele preparava o café da manhã. Juliana saiu da cama, vestiu o roupão e foi até a cozinha. Sérgio estava diante do fogão de calça de casa e camiseta, mexendo algo na frigideira. Ao ouvir os passos dela, virou-se e abriu um largo sorriso. Bom dia, querida. Senta, já está pronto. Omelete com tomate, como você gosta. Juliana sentou-se à mesa, observando-o com um sentimento acolhedor. Aos 52 anos, começava a valorizar ainda mais momentos simples como aquele. Foram 20 anos de casamento, a maior parte deles vividos em ritmo acelerado, construindo negócios, abrindo farmácias, lidando com fornecedores, contratos e contabilidade. Sérgio sempre esteve ao seu lado, mas de forma distante. Trabalhava como gerente em uma empresa comercial. Chegava tarde, cansado e calado. Muitas vezes jantavam separados. Cafés da manhã tranquilos eram algo raro. E então, 3 meses antes, tudo mudou, como se alguém tivesse acionado um interruptor invisível. Aqui, pega! Sérgio colocou diante dela um prato com omelete dourada e sentou-se à sua frente com uma xícara de café. Em seguida, empurrou para ela um copo com um líquido levemente turvo. E bebe isso também. O que é? Perguntou Juliana, cheirando desconfiada. Chá de ervas, camomila, hortelã, um pouco de erva cidreira. Ajuda no sistema nervoso. Você sabe que anda dormindo mal. Juliana assentiu. De fato, seu sono estava péssimo havia semanas. Demorava a pegar no sono e acordava exausta, como se tivesse passado a noite inteira carregando peso. Talvez fosse a idade ou o cansaço acumulado. Obrigada, querido. Ela tomou um gole. O sabor era amargo, mas suportável. Sérgio observou satisfeito e começou a beber seu café. Enquanto comia o omelete, Juliana analisava o marido discretamente. Aos 48 anos, ele já tinha fios grisalhos nas têmporas e leves rugas ao redor dos olhos. Um homem comum de meia-idade, nada extraordinário. Mas algo nele havia mudado. O excesso de cuidado, a atenção constante. Antes, ele podia passar dias sem notar que ela estava doente. Agora a cercava de chás, vitaminas e recomendações. Você tem muito trabalho hoje? Perguntou ele, terminando o café. Como sempre. Preciso passar na farmácia central. Tenho reunião com um novo fornecedor e depois com o contador. Provavelmente vou chegar tarde. Sérgio franziu a testa. Juliana, você não acha que está assumindo demais? Talvez fosse hora de contratar um gerente. Ou pensar em vender o negócio. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa. Vender? Por quê? Olha para você. Vive cansada, nervosa, dorme mal. A saúde não é de ferro. Trabalhamos a vida inteira. Talvez seja a hora de descansar, viajar, viver um pouco para nós dois. Ele se levantou, aproximou-se por trás e colocou as mãos sobre os ombros dela, massageando suavemente. Eu vejo como você se esgota. E isso me preocupa. Quero que você se cuide. Juliana fechou os olhos, aproveitando o toque. Quando fora a última vez que ele lhe fizera uma massagem? 10 anos atrás, talvez mais.
Vou pensar, murmurou. Mas não agora. Ainda é cedo para me aposentar. Tudo bem, respondeu ele, beijando o topo de sua cabeça. Só não se sobrecarregue. E não esqueça das vitaminas. Deixei na mesa. Juliana assentiu, sentindo um calor confortável espalhar-se pelo peito. Talvez aquela felicidade tranquila sobre a qual tantos falam finalmente tivesse chegado. Mesmo que com atraso, ela estava ali. O dia de trabalho foi puxado. A reunião com o fornecedor se prolongou mais do que o previsto. Discutiram novos preços, descontos e condições de entrega. Juliana analisou cada documento com atenção, fez anotações, negociou ponto por ponto. 20 anos no ramo haviam lhe ensinado a nunca aceitar a primeira proposta e a sempre ler as letras miúdas dos contratos. Quando deu a hora do almoço, sua cabeça já latejava. Ela esfregou as têmporas e tentou voltar aos números da planilha, mas as linhas começaram a se embaralhar diante dos olhos. Levantou-se para dar alguns passos pelo escritório, tentando se recompor. De repente, uma tontura forte a atingiu. O ambiente pareceu girar, e ela precisou se apoiar no encosto da cadeira para não cair. Gilda! Chamou com dificuldade. A gerente da farmácia, uma mulher corpulenta de cerca de 50 anos, de rosto redondo e expressão bondosa, entrou apressada. O que houve, Juliana? Me traz um pouco de água, por favor, e talvez valeriana. Gilda a examinou com atenção. Você está muito pálida. Quer ir para casa? Posso chamar um médico. Não, está tudo bem. Só estou cansada. Vou beber água e já melhora. Gilda trouxe o copo de água. Juliana bebeu e voltou a se sentar. A tontura diminuiu, mas ficou aquela sensação estranha, como se sua mente estivesse envolta em algodão, como se não dormisse direito havia dias. Juliana, você tem certeza de que está bem? Insistiu Gilda, ainda preocupada. Sim, já faz uma semana que me sinto assim. Às vezes a cabeça gira, às vezes o sono vem de repente. Deve ser a idade. Que idade nada, retrucou Gilda. 52 anos não é velhice. Você precisa procurar um médico, fazer exames. Pode ser pressão, glicose. Eu vou, assim que tiver um tempo. Mas tempo era justamente o que não tinha. 3 farmácias espalhadas por diferentes bairros da capital significavam entregas, funcionários, contabilidade, inspeções e consertos constantes. Juliana sempre manteve tudo sob controle e tinha dificuldade em delegar. Tinha medo de soltar as rédeas e ver o que poderia dar errado. À noite, ao chegar em casa, encontrou um bilhete sobre a mesa da cozinha. O jantar está no forno, é só esquentar. Estou numa reunião com colegas de classe, volto tarde. Não esqueça de beber o chá. Preparei no térmico para você. Beijos, S. Juliana abriu o forno, frango assado com legumes ainda morno. Serviu-se e despejou o chá do térmico em uma xícara. O aroma era herbal, levemente adocicado. Depois do jantar, sentou-se no sofá com a xícara nas mãos e ligou a televisão. Passava uma novela, um melodrama sobre amores e traições. Juliana assistia sem prestar muita atenção, tomando pequenos goles do chá. Aos poucos, uma sensação agradável de peso se espalhou pelo corpo. As pálpebras ficaram pesadas. Ela não percebeu quando adormeceu ali mesmo no sofá. Acordou de madrugada com a sensação de que alguém a cobria com um cobertor. Durma, durma, sussurrou Sérgio. Minha menina está cansada. Juliana tentou responder, mas a língua parecia pesada demais. Afundou novamente em um sono profundo, denso, quase sufocante. Nos dias seguintes, a rotina se repetiu. Sérgio preparava o café da manhã, fazia chás de ervas, lembrava das vitaminas. Juliana aceitava tudo com gratidão. No entanto, pouco a pouco, algo começou a mudar. Primeiro veio uma sonolência constante. Ela lutava para manter os olhos abertos durante reuniões e se perdia no meio das conversas. Depois as tonturas se tornaram mais frequentes, obrigando-a a se apoiar em mesas e paredes para não cair. Por fim, surgiram lapsos de memória que realmente a assustaram. Certa vez, entrou no escritório vizinho
e simplesmente esqueceu o motivo. Ficou parada no meio da sala, confusa, até Gilda chamá-la. Em outra ocasião, não conseguiu lembrar o código do cofre. Uma senha que sabia de cor havia 10 anos simplesmente desapareceu da mente. Precisou ligar para o banco e recuperar o acesso. Você precisa procurar um médico, repetia Gilda. Isso não é normal. Eu sei, eu vou, respondia Juliana, adiando mais uma vez. Enquanto isso, Sérgio se tornava ainda mais atencioso. Preparava banhos aromáticos, colocava música relaxante, massageava seus pés à noite. Você precisa aliviar o estresse, dizia com voz suave. Está trabalhando demais. Seu corpo está pedindo descanso. E Juliana acreditava. Queria acreditar que era apenas cansaço acumulado e que, com repouso, tudo voltaria ao normal. Numa dessas noites, sentados no sofá, Sérgio pegou alguns papéis. Juliana, pensei em uma coisa. E se você fizesse uma procuração em meu nome para eu administrar as contas? Só por precaução. Você mesma vê como tem se sentido. Se precisar ser internada ou ficar impossibilitada por alguns dias, eu poderia resolver pagamentos, sacar dinheiro para tratamento, cuidar das despesas. Juliana o encarou com os olhos turvos. A cabeça estava pesada e os pensamentos se moviam devagar, como se estivessem presos em algo espesso. Procuração? Repetiu, tentando compreender. Sim, é só uma formalidade, explicou Sérgio com suavidade. Para sua tranquilidade, se você precisar de ajuda, eu resolvo tudo. Aquilo parecia razoável. Afinal, ele era seu marido. Tudo bem, vamos fazer, respondeu ela. O rosto dele se iluminou. Ótimo, já falei com o cartório. Amanhã resolvemos isso rapidamente. No dia seguinte foram ao cartório. Juliana se recordava da cena de forma fragmentada. Uma sala clara, uma mulher de óculos atrás da mesa, pilhas de documentos. Ela assinava papéis sem conseguir se concentrar de verdade. As letras pareciam embaralhadas e o zumbido na cabeça não cessava. A senhora tem certeza de que está se sentindo bem? Perguntou a tabeliã, observando-a com atenção. Estou só um pouco cansada, murmurou Juliana. Talvez seja melhor adiar para outro dia, sugeriu a mulher. Não há necessidade, interrompeu Sérgio rapidamente. Ela tem apenas excesso de trabalho. Está perfeitamente lúcida, não é, querida? Juliana assentiu, esforçando-se para parecer firme, e assinou os documentos. A tabeliã prosseguiu. Ao sair do prédio, uma onda de náusea a atingiu. Ela precisou se apoiar na parede. O que foi, querida? Sérgio segurou seu braço. Não sei. A cabeça está girando. Entre no carro, vou te levar para casa. Você precisa descansar. Talvez nem vá trabalhar hoje. Não posso, tenho uma reunião importante. Juliana, esqueça o trabalho. Sua saúde é mais importante. Havia uma aspereza incomum em sua voz que a fez estremecer. Ele percebeu e suavizou o tom. Desculpe, é que eu me preocupo com você. Vamos para casa. Eu aviso a Gilda que você passou mal. Sem forças para discutir, Juliana apenas concordou e entrou no carro. Em casa, Sérgio a ajudou a se deitar. Preparou outro chá de ervas e trouxe as vitaminas. Beba isso, vai se sentir melhor. Ela obedeceu. Poucos minutos depois, um sono pesado a envolveu. Sonhou que estava presa em algo viscoso, tentando respirar, tentando gritar, mas ninguém a ouvia. Acordou já tarde da noite com uma sensação estranha de que algo estava errado, embora não soubesse exatamente o quê. O apartamento estava silencioso. Sérgio não estava ali. Sobre a mesa de cabeceira havia um bilhete. Fui à casa da mamãe. Ela não está bem da pressão. Volto tarde. A sopa está na geladeira. Cuide-se. Juliana levantou-se devagar. A tontura era mais leve do que antes. Foi até a cozinha, abriu a geladeira e encontrou a sopa e o térmico com chá. Serviu-se da sopa, mas por algum motivo não teve vontade de beber o chá. Em vez disso, preparou uma xícara de chá preto comum. Enquanto bebia, um pensamento surgiu de repente. Quando Sérgio começou a visitar a mãe com tanta frequência? Antes, mal se viam uma vez por mês. Nas últimas semanas,
Ele mencionava a mãe quase todos os dias. Juliana pegou o telefone e ligou para a sogra. Boa noite, dona Vera. É a Juliana. Como a senhora está? Sérgio disse que a senhora não estava bem da pressão. Pressão? Eu estou ótima, minha filha. O que aconteceu? Juliana sentiu o estômago gelar. O Sérgio está aí? Não. Ele não aparece aqui há semanas. Está tudo bem com vocês? Está sim, acho que entendi errado. Desculpe incomodar. Ela desligou e ficou sentada, imóvel. Então, ele mentiu. Mas por quê? Para onde tinha ido? A inquietação que vinha crescendo dentro dela ganhou forma. E se algo estivesse muito errado? E se aquele excesso de cuidado não fosse amor, mas outra coisa? Juliana percorreu o apartamento, observando cada detalhe como se fosse a primeira vez. Tudo parecia normal, mas a sensação de alerta não desaparecia. Voltou à cozinha, pegou o térmico, abriu e cheirou. O aroma era apenas de ervas, nada suspeito. Ainda assim, uma voz interior sussurrava: não beba. Ela despejou o chá na pia, sentou-se à mesa e pela primeira vez em dias sentiu a mente mais clara. Os pensamentos começaram a se organizar. Por que sua saúde piorara justamente depois que Sérgio passou a preparar tudo para ela? Por que ele insistia tanto na venda do negócio? E por que a procuração precisava ser feita exatamente agora? Juliana pegou o laptop e decidiu verificar as contas bancárias. Teve dificuldade para entrar no aplicativo. Por algum motivo, não conseguia lembrar a senha. Precisou solicitar a recuperação por SMS. Quando finalmente acessou a conta, passou os olhos pelas últimas movimentações. À primeira vista, tudo parecia normal. Despesas rotineiras, transferências habituais. Mas algo chamou sua atenção. 2 semanas antes, havia sido feita uma transferência de R$100 mil para uma conta que ela não reconhecia, com a descrição Serviços de Consultoria. Juliana franziu a testa. Não se lembrava daquela operação. De forma alguma. Abriu os detalhes da transação. O pagamento havia sido confirmado com código enviado por SMS para o seu celular. Então uma lembrança incômoda surgiu. Nos últimos meses, Sérgio frequentemente pegava seu telefone dizendo que iria colocá-lo para carregar e logo depois pedia o código que tinha acabado de chegar. Fala o número para mim, amor. Você está nervosa. Deixa que eu resolvo, dizia ele com aparente cuidado. Na época, aquilo lhe parecera apenas zelo. Agora, a lembrança soava diferente. O coração de Juliana acelerou. Ela se recostou na cadeira, tentando organizar os pensamentos. Algo estava muito errado. Na quarta-feira, acordou exausta. Passara a noite se revirando na cama, repassando mentalmente o que havia descoberto. Os R$100 mil, a mentira sobre a sogra, a insistência na procuração. As peças começavam a formar um quadro que ela temia enxergar por completo. Sérgio voltou depois da meia-noite. Ela fingiu dormir enquanto o ouvia trocar de roupa e se deitar ao seu lado. Pela manhã, ele agiu como sempre. Preparou o café da manhã, trouxe o chá de ervas e colocou diante dela o copo com o líquido turvo. Bom dia, querida. Dormiu bem? Dormir, dormi, respondeu Juliana, observando o copo. Levou-o aos lábios, mas apenas fingiu beber. Quando Sérgio se virou para o fogão, ela despejou discretamente o conteúdo no vaso de ficus sobre o parapeito. Preciso sair mais cedo hoje, disse, apressando-se com o omelete. Tenho reunião às 10 e ainda preciso revisar alguns documentos. Sérgio a analisou com atenção. Você está mesmo bem? Talvez devesse adiar e descansar. Estou melhor que ontem, respondeu ela. E era verdade. Sua mente estava mais clara, os pensamentos organizados, o corpo menos pesado. A diferença era evidente desde que deixara de beber o chá. Sérgio a acompanhou até a porta e beijou sua bochecha. Boa sorte na reunião. Nos vemos à noite. Juliana saiu, entrou no carro e dirigiu. 2 quadras depois, estacionou no acostamento e pegou o celular. Discou o número de Olga Costa, amiga da época da universidade, médica em uma clínica particular. Olga, bom dia.
Desculpa ligar cedo. Você está atendendo? Juliana, estou sim. Aconteceu alguma coisa? Preciso falar com você. É urgente. A tensão na voz de Juliana foi suficiente para deixar Olga alerta. Venha agora. Vou encaixar você. A clínica ficava a cerca de 20 minutos dali. Olga a recebeu no consultório, uma mulher alta, grisalha, de olhar atento e experiente. Sente-se e me conte tudo. Juliana respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Nos últimos 3 meses não tenho me sentido bem. Tonturas, sonolência, falhas de memória. Achei que fosse estresse ou idade. Mas ontem descobri uma transferência bancária que não me lembro de ter feito. E hoje, pela primeira vez, não bebi o chá que meu marido prepara. E minha cabeça clareou imediatamente. Olga franziu a testa. Você está pensando que ele pode estar colocando algo na sua comida? Juliana hesitou. Eu não sei, parece absurdo até dizer isso. Talvez eu esteja exagerando. Vamos por partes. Quando começaram os sintomas? O que mudou na sua rotina? Juliana relatou tudo. O cuidado repentino de Sérgio, os chás diários, as vitaminas, a insistência em vender o negócio, a procuração no cartório, a transferência bancária e a mentira sobre a sogra. Olga ouviu em silêncio, cada vez mais séria. Juliana, precisamos fazer exames imediatamente. Sangue, urina e, se possível, cabelo. Substâncias permanecem detectáveis no organismo por algum tempo. Você acha que pode ser isso? Não vou afirmar nada antes de ver os resultados, mas os sintomas que você descreve, sonolência, tontura, lapsos de memória, são compatíveis com o uso contínuo de sedativos ou outros medicamentos em pequenas doses. Olga não precisou concluir a frase. Juliana entendeu. Um arrepio percorreu sua espinha. Quanto tempo demoram os exames? Perguntou, tentando manter a voz firme. O exame de sangue comum sai até o fim do dia. O toxicológico mais detalhado leva cerca de 2 dias, mas vou pedir prioridade ao laboratório. Tenho uma conhecida lá. Juliana assentiu, sentindo a ansiedade crescer dentro dela, misturada a um medo frio e paralisante. Será que era possível? Será que Sérgio, seu marido de 20 anos, seria capaz de algo assim? Ela afastou o pensamento. Ainda era cedo para concluir qualquer coisa. Talvez houvesse outra explicação. Talvez fosse coincidência. Olga coletou o sangue, pediu a amostra de urina e cortou cuidadosamente uma pequena mecha de cabelo próxima à raiz. Vou enviar tudo agora mesmo. Assim que tiver os primeiros resultados, te ligo. E Juliana, tenha cuidado. Se suas suspeitas estiverem certas, não demonstre nada. Continue agindo normalmente. Não coma nem beba o que ele preparar, mas faça isso com discrição. Está bem. Juliana abraçou a amiga e saiu da clínica. Sentou-se no carro e ficou alguns minutos olhando para o nada. Em meia hora teria uma reunião com fornecedores, mas a vontade era desaparecer, se esconder do mundo e acordar descobrindo que tudo não passava de um pesadelo. Ainda assim ligou o motor. Os negócios não podiam esperar. Durante todo o dia, agiu quase no automático. Negociou contratos, assinou documentos, respondeu a perguntas, mas sua mente estava distante. Se Sérgio realmente estivesse colocando algo em sua comida, qual seria o motivo? Dinheiro. Mas ele sempre soube quanto ela ganhava. Conhecia suas contas, seus cartões. No entanto, as maiores reservas estavam nas contas pessoais dela, às quais ele não tinha acesso. Até pouco tempo. A procuração. Ela havia assinado a procuração. Agora ele podia movimentar tudo. Um pânico crescente ameaçou dominá-la, mas Juliana respirou fundo. Precisava manter a calma. Precisava pensar com clareza. Por volta das 5 da tarde, o telefone tocou. Era Olga. Juliana, já tenho os primeiros resultados. Onde você está? No trabalho. O que deu? Encontraram vestígios de benzodiazepínicos no seu sangue. São sedativos e ansiolíticos. Também há traços de antipsicóticos em pequenas doses. Juliana, alguém vinha administrando isso a você regularmente? O chão pareceu desaparecer sob seus pés. Juliana segurou a borda da mesa para não cair. Você tem certeza? Tenho.
A quantidade é pequena, mas o uso contínuo por meses causa exatamente os sintomas que você descreveu. Você precisa ir à polícia. Eu preciso pensar. Pense rápido e tenha muito cuidado. Juliana desligou e permaneceu imóvel por longos minutos. Então era verdade. Não era impressão nem exagero. Sérgio vinha medicando-a sem que ela soubesse, devagar, de forma calculada. Mas por quê? Abriu novamente o aplicativo do banco e revisou as movimentações. Além da transferência de 100. R$0. Havia outras menores entre 20 e 30 mil descritas como consultoria, serviços, suporte técnico. Somadas, ultrapassavam R$300 mil. E ela não se lembrava de ter autorizado nenhuma delas. Juliana fechou o aplicativo. Precisava agir. Mas como? Ir à polícia apenas com suspeitas? Precisava de provas concretas. Provas que ninguém pudesse contestar. Pegou o celular e pesquisou onde comprar gravadores discretos. Encontrou uma loja de eletrônicos próxima. Meia hora depois, voltou com 2 pequenos gravadores ativados por voz na bolsa. À noite, chegou em casa um pouco mais tarde do que o habitual. Sérgio a recebeu na porta. Onde você estava? Liguei várias vezes. O telefone estava no silencioso. Muito trabalho. Estou exausta. Ela foi para o quarto e tirou os sapatos. Sérgio veio atrás. Preparei jantar. Casquinha, sua preferida. E fiz chá. Obrigada, já vou. Juliana entrou no banheiro, trancou a porta e tirou os gravadores da bolsa. Ligou ambos. Um colocou no bolso do roupão pendurado no gancho. O outro escondeu na caixa de algodão na prateleira. Dali, captaria qualquer som vindo do quarto. Juliana voltou à cozinha. Sérgio colocou diante dela um prato com a casquinha e uma caneca de chá fumegante. Coma enquanto está quente. Ela pegou o garfo e provou a comida. Estava saborosa, nada estranho. O chá, porém, a deixava tensa. Levou a xícara aos lábios e tomou um gole cauteloso. O sabor parecia comum, herbal. Mas depois da conversa com Olga, cada gole lhe parecia suspeito. Como foi o trabalho? Perguntou Sérgio, sentando-se à frente dela. Normal. Fechei contrato com um novo fornecedor. Ótimo. Juliana, eu estava pensando... Talvez você devesse mesmo consultar um médico. Você anda tão pálida, tão cansada. Fico preocupado. Eu já fui ao médico hoje, respondeu ela, observando atentamente a reação dele. Fiz alguns exames. Daqui a uns dias saem os resultados. Houve um leve estremecimento, quase imperceptível, mas ela percebeu. Que exames? Os de rotina, sangue, bioquímica. O médico disse que pode ser só cansaço ou falta de vitaminas, mas preferiu investigar. Entendi. Está certo. Saúde em primeiro lugar. Ele se levantou e começou a lavar a louça. Juliana o observava de costas e, pela primeira vez, teve a sensação clara de que não conhecia aquele homem. 20 anos juntos, e ela não fazia ideia do que ele era capaz. Depois de beber apenas metade do chá, levantou-se. Vou me deitar. Minha cabeça está doendo. Descanse, querida. No quarto, deitou-se vestida e ficou em silêncio, atenta aos sons da casa. Ouviu o barulho da louça, depois passos e, em seguida, o clique do telefone sendo discado. A voz dele era abafada, mas a parede fina deixava escapar boa parte das palavras. Igor, sou eu. Temos um problema. Ela fez exames hoje, sozinha. Disse que o médico recomendou. Não sei o que pode aparecer, mas isso complica. Talvez seja melhor acelerar? Tenho a procuração e acesso às contas. Eu sei. Mas se os exames apontarem algo... Está bem. Amanhã conversamos, no mesmo lugar. Juliana permaneceu imóvel, quase sem respirar. Então ele não estava sozinho. Igor era cúmplice. O coração batia tão forte que ela temeu que ele pudesse ouvir, mas continuou fingindo dormir. Algum tempo depois, Sérgio espiou no quarto, ficou parado por alguns segundos e fechou a porta com cuidado. Assim que ouviu a televisão na sala, Juliana levantou-se devagar e foi ao banheiro. Trancou a porta, pegou o gravador escondido no roupão e reproduziu o áudio.
A voz de Sérgio estava abafada, mas clara o suficiente. Igor, temos um problema. Era a prova. A primeira prova. Ela desligou o aparelho e o guardou novamente. No dia seguinte, ele encontraria esse tal Igor. Precisava registrar aquela reunião. Talvez pudesse segui-lo. Na manhã de quinta-feira, Juliana acordou antes de Sérgio, vestiu-se em silêncio, pegou a bolsa com o laptop e saiu de casa sem fazer barulho. Ainda estava escuro quando entrou no carro e estacionou na rua vizinha, de onde tinha visão da saída do prédio. Serviu-se de café do térmico e esperou. Às 8h30, Sérgio saiu, entrou no carro e partiu. Juliana contou alguns segundos e o seguiu à distância. Ele não foi em direção ao trabalho, mas para o lado oposto. Cerca de 20 minutos depois, estacionou próximo a um pequeno café na periferia e entrou. Juliana estacionou mais longe. Pouco depois, outro carro chegou. Dele desceu um homem de cerca de 45 anos, calvo, ligeiramente acima do peso, usando jaqueta clara. Ele olhou ao redor antes de entrar no café. Juliana se aproximou discretamente da vitrine. Sérgio e o homem estavam sentados em uma mesa no canto, conversando de forma tensa. Ela não conseguia ouvir o que diziam, mas via os gestos nervosos de Sérgio enquanto o outro fazia anotações em um bloco. Juliana tirou algumas fotos pelo vidro. Não estavam perfeitas, mas os rostos eram reconhecíveis. Após alguns minutos, voltou para o carro e aguardou. Meia hora depois, os dois saíram, apertaram as mãos e seguiram em direções opostas. Juliana memorizou a placa do carro do desconhecido e anotou imediatamente no celular. Talvez ainda não soubesse quem ele era, mas agora tinha mais uma peça daquele quebra-cabeça. Ao voltar para casa, Juliana ligou o gravador que havia deixado escondido no quarto e ouviu atentamente a gravação. Não havia novas ligações, mas a voz de Sérgio aparecia com clareza enquanto ele caminhava de um lado para o outro, falando sozinho. Está tudo saindo do plano. Eu devia ter feito isso antes, mas ainda dá tempo. Aquilo confirmava que havia de fato um plano em andamento. Juliana salvou todas as gravações na nuvem e fez uma cópia em um pendrive. As provas começavam a se acumular. Agora precisava descobrir quem era Igor e qual era exatamente o papel dele. Ela ligou para Victor Pereira, o advogado que cuidava dos assuntos jurídicos de seu negócio havia quase 10 anos. Era experiente e sempre fora confiável. Victor, preciso da sua ajuda. É urgente. Podemos nos encontrar hoje? Claro, Juliana. Aconteceu algo sério. Prefiro explicar pessoalmente. É delicado. Combinaram de se encontrar uma hora depois no escritório dele. Juliana reuniu tudo: os resultados dos exames, os extratos bancários, as fotos tiradas no café e os gravadores com os áudios. No escritório, colocou todo o material sobre a mesa e contou a história desde o início. Victor ouvia em silêncio, cada vez mais sério. Juliana, isso é muito grave. Se suas suspeitas forem confirmadas, estamos falando de tentativa de fraude em grande escala e de dano intencional à sua saúde. O que eu faço agora? Precisamos ir à polícia, mas antes é melhor reunir o máximo possível de provas. As gravações ajudam, os exames são fundamentais. Agora precisamos identificar formalmente esse Igor e entender o papel dele. Como? Tenho contato com um detetive particular, ex-policial. Ele pode investigar a placa do carro, levantar antecedentes e até acompanhar movimentações. Juliana respirou fundo. Estou pronta. Faça o que for necessário. Victor ligou para o detetive e marcou um encontro imediato. Cerca de meia hora depois, um homem de têmporas grisalhas e olhar atento entrou no escritório. Juliana repetiu o relato e mostrou as fotos. Em 2 horas eu trago a identificação da placa, disse ele. Naquela mesma noite, enviou o relatório. O veículo estava registrado em nome de Igor Mendonça, 46 anos, administrador de uma clínica psiquiátrica particular chamada Harmonia. Não havia antecedentes criminais, mas constavam denúncias envolvendo a clínica em casos suspeitos de internação irregular.
Ao ler aquilo, Juliana sentiu um frio intenso percorrer o corpo. Clínica psiquiátrica. A peça final começava a se encaixar. Ela permaneceu sentada no escritório de Victor, relendo o relatório. As letras pareciam tremer diante dos olhos, não por fraqueza, mas pela mistura de indignação e horror. O plano parece claro, disse Victor, organizando os documentos sobre a mesa. Seu marido vinha administrando medicamentos que provocam sintomas de instabilidade mental, lapsos de memória, sonolência, desorientação. Depois, como marido preocupado, poderia levá-la a um psiquiatra ligado à clínica do cúmplice. Um diagnóstico seria formalizado, declarando incapacidade. E então ele assumiria controle total dos meus bens, completou Juliana em voz baixa. Venderia o negócio, o apartamento, transferiria o dinheiro, e eu ficaria internada, sob medicação real, com um diagnóstico oficial que justificaria tudo. Exatamente. Infelizmente, é um esquema que já aconteceu outras vezes quando há muito dinheiro envolvido. Juliana levantou-se e foi até a janela. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo sob a garoa cinzenta, alheia ao que estava acontecendo. E agora? Perguntou sem se virar. Agora reunimos tudo e vamos à polícia. Temos exames que comprovam a presença de medicamentos no seu sangue, gravações e a identificação do cúmplice, mas pode não ser suficiente para iniciar imediatamente um processo criminal. Por quê? Porque ele pode alegar que estava apenas cuidando de você com orientação médica, que você tomava os remédios voluntariamente ou que esquecia por estresse. As gravações são fortes, mas a defesa pode dizer que estão fora de contexto. Precisamos de algo ainda mais contundente. Victor tamborilou os dedos sobre a mesa, refletindo. Precisamos de uma prova mais direta, uma conversa gravada em que ele deixe claro o que está planejando. Uma espécie de reunião provocada. Ele fez uma pausa e continuou. A polícia costuma organizar esse tipo de operação, mas, para isso, primeiro é necessário convencer um investigador de que há indícios suficientes. E como fazemos isso? Perguntou Juliana. Vou falar com um conhecido advogado criminalista. Ele já foi promotor e conhece o sistema por dentro. Pode nos ajudar a formular o pedido corretamente, organizar as provas e apresentar tudo da maneira adequada. Juliana concordou. Tudo parecia irreal, como se estivesse vivendo um pesadelo. Na semana anterior, sua vida era comum. Agora, estava sentada em um escritório discutindo como desmascarar o próprio marido, que planejava interná-la à força. Victor, como devo agir em casa? Continuo como se nada soubesse? Exatamente. Não demonstre desconfiança. Continue evitando o que ele prepara, mas com discrição. Grave todas as conversas possíveis e registre qualquer comportamento suspeito. E seja extremamente cuidadosa. Se ele perceber que você desconfia, pode apressar os planos. Juliana sentiu um calafrio. Você acha que ele pode ser perigoso? Uma pessoa capaz de medicar a própria esposa sem consentimento é capaz de muita coisa. Se sentir qualquer ameaça, saia de casa imediatamente. E me ligue ou chame a polícia, combinado? Combinado. Ao sair do escritório, ela permaneceu alguns minutos dentro do carro, com a testa apoiada no volante. A vontade era chorar ou gritar, mas respirou fundo, ligou o motor e voltou para casa. Os dias seguintes foram de tensão constante. Juliana passou a viver como se estivesse em território inimigo. Todas as manhãs, Sérgio preparava o café da manhã, fazia chá e colocava as vitaminas diante dela. Ela fingia consumir tudo, mas, na verdade, descartava discretamente. O chá ia para os vasos de plantas, parte da comida para o lixo escondida sob guardanapos, as cápsulas no bolso do roupão e depois no vaso sanitário. Precisava agir com criatividade para não levantar suspeitas. Os gravadores permaneciam ativos o tempo todo. Juliana os escondia em locais diferentes, no quarto, na sala, no escritório de Sérgio. À noite, quando ele tomava banho ou já dormia, ela recolhia os cartões de memória e copiava os arquivos para o laptop e para a nuvem. A maioria das gravações era irrelevante. Sons da televisão, conversas banais, ruídos domésticos, mas ocasionalmente surgia algo importante.
Na sexta-feira à noite, Sérgio voltou a falar com Igor. Juliana fingia dormir no sofá enquanto ouvia cada palavra. Os exames complicaram as coisas. Se ela procurar outro médico e mostrar os resultados... Sim, eu sei que os vestígios desaparecem com o tempo, mas ela está diferente. Age como se suspeitasse de algo. A resposta de Igor não era audível, mas Sérgio continuou. Talvez seja melhor acelerar. Tenho a procuração e acesso às contas. Quanto mais esperarmos, maior o risco. Ele ouviu novamente o interlocutor e replicou. 1 mês é muito tempo. Ela pode descobrir tudo até lá. Não, precisamos agir antes. Segunda-feira nos encontramos. O seu psiquiatra está disposto a assinar o laudo? Sem questionamentos? Ótimo. O importante é que pareça oficial. Juliana permaneceu imóvel, os punhos cerrados com tanta força que as unhas marcaram a pele. Segunda-feira. Tinha o fim de semana para agir. Quando Sérgio encerrou a ligação e foi para o quarto, ela se levantou silenciosamente e foi ao banheiro. Trancou a porta e ligou para Victor. Desculpe a hora, mas tenho uma nova gravação. Eles vão antecipar tudo. Segunda-feira haverá uma reunião. Excelente, respondeu o advogado, animado apesar do horário. É exatamente o que precisávamos. Já falei com Ignácio, o criminalista. Amanhã nos reunimos para formalizar o pedido e ir à polícia. Não na delegacia comum, mas direto à central, onde ele tem um contato. Assim evitamos que o caso seja arquivado. Que horas? Às 10 da manhã no meu escritório. Traga todos os documentos, exames, gravações, extratos bancários, tudo. Juliana desligou e se olhou no espelho. Estava pálida, com olheiras profundas, mas o olhar era firme. Já enfrentara perdas e crises antes. Superaria aquilo também. No sábado, Sérgio sugeriu que fossem passar o dia na casa de praia de amigos. Juliana recusou, alegando dor de cabeça. Ele insistiu com uma preocupação ensaiada. Talvez você devesse consultar um médico. Conheço um ótimo especialista, o Dr. Marcos. Trabalha em uma clínica particular de alto nível. Podemos marcar uma consulta para você. Marcos. O nome surgiu na mente de Juliana como um alerta. Então era esse o psiquiatra que deveria assinar o laudo. Não precisa, respondeu ela, forçando um sorriso cansado. Vou apenas descansar mais um pouco. Talvez seja mesmo excesso de trabalho. Como quiser, disse Sérgio, dando de ombros. Então saio sozinho. Volto à noite. Ele saiu por volta do meio-dia. Juliana o acompanhou até a porta e acenou. Assim que o carro dobrou a esquina, pegou o telefone e ligou para o detetive. Ele atendeu de imediato. Preciso que verifique mais uma pessoa. Dr. Marcos Oliveira, psiquiatra. Acredito que trabalhe na mesma clínica Harmonia, onde Igor Mendonça é administrador. Entendido. Até o fim do dia envio informações. Juliana passou o restante do sábado organizando tudo. Reuniu os documentos em uma pasta, conferiu se todas as gravações estavam salvas na nuvem e em cópias físicas, e montou uma cronologia detalhada. Quando o comportamento de Sérgio mudou, quando começaram os sintomas, quando assinou a procuração. À noite, o detetive enviou o relatório. Marcos Oliveira, 53 anos, psiquiatra com 8 anos de atuação na clínica Harmonia. 3 anos antes, seu nome havia surgido em uma investigação por internação irregular de um paciente, mas o caso fora arquivado por falta de provas. Havia rumores sobre ligações com esquemas obscuros, embora nada oficialmente comprovado. Juliana leu o relatório e sentiu o quebra-cabeça se completar. Sérgio, Igor e Marcos formavam a corrente. Quando o marido voltou tarde, ela já estava deitada, fingindo dormir. Ele se deitou ao lado, inquieto, e depois de alguns minutos levantou-se e foi à cozinha. Juliana ouviu o som da torneira e o tilintar de um frasco sendo aberto. Levantou-se silenciosamente e espiou pela fresta da porta. Sérgio estava à mesa, despejando um pó branco em um copo com água. Misturou até dissolver, colocou o copo em uma bandeja e acrescentou um prato com biscoitos. Juliana voltou para a cama e fechou os olhos. Pouco depois, ele entrou no quarto. Juliana, você não está dormindo, sussurrou. Ela manteve a respiração regular.
Uma pena, murmurou ele. Preparei um lanche para você. Vou deixar aqui, caso acorde. Depositou a bandeja na mesa de cabeceira e se deitou. Meia hora depois, já roncava. Juliana abriu os olhos, levantou-se com cuidado e levou o copo à cozinha. Despejou o líquido em um frasco com tampa que havia preparado antes e encheu o copo com água limpa. Guardou o frasco na bolsa. Pela manhã, comentou que havia bebido a água e agradeceu pelo cuidado. Sérgio sorriu satisfeito. Fico feliz que esteja se cuidando. Descanse hoje, eu preparo o almoço. Após o almoço, quando ele adormeceu diante da televisão, Juliana saiu discretamente e foi ao laboratório. Entregou o frasco para análise toxicológica urgente. Prometeram resultado até a noite de segunda-feira. A segunda amanheceu cinzenta e chuvosa. Juliana vestiu um terno escuro e maquiagem discreta. Sérgio a observou surpreso. Vai aonde? Reunião com investidores. Estão interessados em uma das farmácias. Talvez seja a hora de vender, como você sugeriu. Preciso pensar na saúde. O rosto dele se iluminou. Excelente decisão. Venda, e vamos viver tranquilos. Eu ajudo com toda a parte legal. Obrigada, respondeu ela, beijando-lhe a bochecha antes de sair. No escritório de Victor já aguardava Ignácio, advogado criminalista de postura firme e olhar penetrante. Ele analisou os documentos, ouviu as gravações e leu os exames. O caso é consistente, concluiu. Há motivo financeiro, método comprovado por exames, possíveis cúmplices e registros de conversa. É base suficiente para a abertura de investigação. O que fazemos agora? Perguntou Juliana. Vamos à delegacia geral. O delegado Souza é experiente e saberá encaminhar corretamente. Uma hora depois, estavam no gabinete do delegado Souza, um homem de postura firme e olhar atento. Ele ouviu todo o relato sem interromper, anotando cada detalhe. Entendi, disse o delegado Souza quando Juliana terminou o relato. É uma situação grave, mas infelizmente não é rara. Nos últimos anos, esquemas desse tipo têm se tornado mais frequentes, especialmente envolvendo clínicas psiquiátricas. É um campo onde diagnósticos podem ser manipulados e depois é muito difícil reverter oficialmente. Ele tamborilou os dedos na mesa antes de continuar. Com o material que você trouxe, já é possível instaurar uma investigação preliminar e solicitar uma medida cautelar. Minha proposta é a seguinte: organizamos uma conversa monitorada. Você volta para casa e age normalmente. À noite inicia uma conversa sobre sua saúde e diz que decidiu consultar o psiquiatra. Ele provavelmente mencionará o nome do médico e poderá revelar algo comprometedor. O apartamento estará sob escuta e haverá agentes no imóvel vizinho. Assim que houver qualquer declaração incriminatória, intervimos. E se ele não disser nada? Juliana segurava a alça da bolsa com tensão. Ele dirá: pessoas que se sentem seguras costumam relaxar quando acreditam que tudo está sob controle. Se você aparentar concordar com os planos dele, a tendência é que se sinta confiante demais e fale além do necessário. Confie na experiência. A ideia de provocá-lo a assustava, mas ela sabia que não havia outra alternativa. Está bem, quando? Hoje à noite. Quanto antes, melhor. Instalaremos os equipamentos com antecedência. Você costuma chegar às 6? Sim. Perfeito. 1 hora antes, nossos agentes entrarão nos apartamentos vizinhos sob o pretexto de manutenção. Instalam os dispositivos e aguardam. Depois, tudo depende de você. O restante do dia, Juliana permaneceu no escritório de Victor, tentando se ocupar com papéis, mas sem conseguir concentração. Medo e indignação se misturavam dentro dela. Por volta das 5, o delegado ligou. Está tudo preparado, pode ir para casa. Equipamentos instalados. Haja com naturalidade. Se sentir que perdeu o controle da situação, diga a palavra tontura. Entraremos imediatamente. Entendi. No caminho para casa, as mãos tremiam tanto que ela precisou respirar fundo várias vezes para se acalmar. No semáforo, fechou os olhos por um instante.
Já enfrentara crises antes. Conseguiria enfrentar aquilo também. Sérgio a recebeu com um sorriso animado. Como foi a reunião? Os investidores concordaram? Sim, em princípio. Ainda preciso discutir detalhes, mas demonstraram interesse. Ela tirou os sapatos e foi até a cozinha. Sérgio, preciso conversar com você. Claro. O que houve? Juliana respirou fundo. Talvez você tenha razão. Talvez eu deva mesmo procurar um especialista. Esses lapsos de memória, a tontura... Não é normal. Ele ficou imóvel por um segundo, depois abriu um sorriso satisfeito. Fico tão feliz que tenha entendido. Eu já dizia isso. Conheço um ótimo médico, Dr. Marcos. Ele já ajudou muita gente. Posso marcar uma consulta. Ele é especialista em quê? Psiquiatria. Mas não se assuste. Isso não significa nada grave. Às vezes o estresse causa sintomas que precisam de avaliação adequada. Ele vai orientar o tratamento certo. Juliana assentiu, fingindo alívio. Então marque. Sérgio pegou o telefone e afastou-se alguns passos. Dr. Marcos? É o Sérgio. Minha esposa finalmente concordou em se consultar. Poderia atendê-la esta semana? Ótimo. Quarta-feira às 3? Perfeito. Desligou e voltou-se para ela. Está confirmado. Quarta vamos. E o que ele fará? Conversa inicial, teste simples, talvez alguns exames, nada demais. O importante é ter um diagnóstico correto. Ele a abraçou com aparente carinho. Eu estava tão preocupado, fico aliviado que tenha decidido. Juliana sentiu um frio interno. O homem que a abraçava com palavras gentis era o mesmo que planejava interná-la à força. E se for algo sério? Perguntou ela, mantendo o tom inseguro. Mesmo que seja, tem tratamento. Marcos é experiente. Se for preciso observação na clínica, resolvemos. Eu cuido de tudo. E as farmácias? Você me deu procuração. Posso administrar tudo. Se for necessário vender, vendo. Coloco o dinheiro na conta. Você só precisa se recuperar. Juliana afastou-se dele e o encarou. Você anda tão cuidadoso, como se tivesse se tornado outra pessoa nesses últimos meses. Sérgio sorriu com aparente serenidade. Eu só percebi que quase te perdi. Ficamos anos correndo atrás de trabalho e esquecemos um do outro. A vida é curta, Juliana. Precisamos valorizar quem está ao nosso lado. A voz dele soava tão convincente que se ela não soubesse a verdade, teria acreditado. Nesse momento, a campainha tocou. Sérgio franziu a testa. Quem será a essa hora? Foi até a porta. Juliana permaneceu na cozinha, o coração acelerado. Do outro lado estavam 3 homens à paisana. Sérgio Santos? Perguntou um deles, exibindo a identificação. Polícia. O senhor precisa nos acompanhar para prestar esclarecimentos. O rosto de Sérgio perdeu a cor. Qual o motivo? Suspeita de estelionato, lesão corporal e outros crimes. Vamos. Ele virou-se lentamente para Juliana e o entendimento atravessou seu olhar. Foi você? Perguntou entre os dentes. Juliana apenas confirmou com a cabeça. Traidora, sibilou ele. Eu fiz tudo por você. Por mim? Respondeu ela em tom firme. Você me medicou por 3 meses. Planejava me internar à força e tomar tudo o que construí em 20 anos. E chama isso de cuidado? Sérgio deu um passo em sua direção, mas os agentes o contiveram. Sem resistência, vamos com calma. Ele foi conduzido para fora. Juliana ficou parada na cozinha, olhando para o espaço vazio da porta. As pernas tremiam. O delegado Souza permaneceu no apartamento. Está bem? Perguntou em voz mais branda. Sim, agora está, sussurrou ela. Sentou-se e cobriu o rosto com as mãos. Não conseguia chorar, apenas respirava, repetidamente, sentindo-se viva. Por volta das 8 da noite, Sérgio foi levado para a delegacia. Juliana permaneceu sozinha no apartamento, que de repente parecia estranho e impessoal. Caminhou pelos cômodos como se os visse pela primeira vez. A caneca onde ele servia o chá, o frasco de vitaminas, as fotos na parede, sorrisos, abraços, viagens, tudo agora parecia falso. O telefone tocou. Era Victor. Juliana, como você está?
O delegado me informou que a operação ocorreu como planejado. Ele foi levado. Não sei o que sinto. Talvez devesse estar aliviada. É normal, 20 anos de casamento não desaparecem de um dia para o outro. Dê tempo a si mesma. Após desligar, Juliana percebeu que não conseguiria dormir ali. Reuniu documentos, o laptop e algumas roupas e foi para um hotel. No quarto, finalmente permitiu-se chorar. Chorou pela traição, pelos anos compartilhados, pela ingenuidade. Chorou também de alívio por ter interrompido o plano a tempo. Adormeceu apenas ao amanhecer, com um sono pesado e inquieto. As semanas seguintes passaram como um borrão. Depoimentos, perícias, audiências. Juliana respondia às perguntas dos investigadores enquanto, sob supervisão de Olga, passava por um processo de desintoxicação. Aos poucos, o organismo se livrava das substâncias acumuladas. A investigação avançou rapidamente. Durante a busca no apartamento, foram encontrados medicamentos controlados sem prescrição, escondidos na garagem. No celular de Sérgio, a polícia encontrou mensagens trocadas com Igor Mendonça detalhando o esquema. Marcos diz que mais um mês de medicação e podemos formalizar, dizia uma das mensagens. Os sintomas já são evidentes. Em outra, quanto ele quer pelo laudo? 300 mil, vale a pena. O negócio dela está avaliado em 20 milhões mais o apartamento por 15. Dividimos como combinamos. Juliana leu aquelas mensagens na sala do investigador e sentiu um choque profundo. Para Sérgio, 20 anos de casamento haviam se reduzido a uma cifra. Não era esposa, não era pessoa, apenas um cálculo financeiro. Igor Mendonça foi preso no dia seguinte à detenção de Sérgio. Percebendo a gravidade da situação, começou a colaborar imediatamente, tentando obter algum benefício. Contou como havia reencontrado Sérgio em uma reunião de ex-colegas, como ele se queixara das dívidas crescentes e como, pouco a pouco, surgiu a ideia do esquema. As investigações revelaram que Sérgio devia cerca de 8 milhões de reais. Havia perdido dinheiro em operações arriscadas na bolsa, feito empréstimos com garantias inexistentes e recorrido a financiamentos pessoais para cobrir prejuízos. Bancos já haviam acionado a justiça e cobradores o pressionavam. Ele estava encurralado, diante de uma esposa bem-sucedida, com negócios e patrimônio considerável, viu uma saída fácil demais para resistir. O psiquiatra Marcos inicialmente negou qualquer envolvimento. Porém, confrontado com as gravações e as mensagens trocadas com Igor e Sérgio, acabou confessando. Admitiu que não era a primeira vez que participava de algo semelhante. Em 10 anos de atuação, havia contribuído para a internação forçada de 7 pessoas cujos familiares desejavam assumir seus bens. Recebia entre 50 e 500 mil reais por cada laudo fraudulento. Ao ouvir essas revelações, Juliana compreendeu o quão perto estivera da ruína. Se o plano tivesse avançado, ela seria a 8ª vítima. O julgamento começou 4 meses depois. Juliana compareceu ao tribunal vestida com um terno preto discreto, serena e determinada. Viu Sérgio no banco dos réus. Ele parecia envelhecido e abatido. Seus olhares se cruzaram por um instante e foi ele quem desviou primeiro. O promotor apresentou a acusação. Tentativa de estelionato em grande escala, lesão corporal e falsificação de documentos. A pena poderia chegar a 12 anos de prisão. A defesa tentou alegar que Sérgio agira sob pressão financeira e não pretendia causar dano grave, mas as provas eram contundentes. Exames médicos, gravações, mensagens e depoimentos. Quando Juliana foi chamada a depor, falou com clareza e objetividade. Relatou quando o comportamento do marido mudou, os sintomas que surgiram e como descobriu o esquema. Ao final, o promotor perguntou como ela se sentia em relação ao réu. Juliana olhou para Sérgio antes de responder. O homem com quem vivi 20 anos não existia. Era apenas uma máscara, e quem estava por trás dela eu não conheço. 2 dias depois, o tribunal proferiu a sentença. Sérgio foi condenado a 6 anos de reclusão em regime fechado, com confisco de bens obtidos ilicitamente
e medida protetiva que o obrigava a manter distância de Juliana após a libertação. Igor recebeu 5 anos por cumplicidade. Marcos foi condenado a 4 anos de pena restritiva de direitos e teve o registro profissional cassado. Juliana ouviu a decisão em silêncio. Ao sair do fórum, respirou profundamente. A etapa mais dolorosa havia terminado. O divórcio foi concluído enquanto Sérgio ainda estava preso preventivamente. Pela decisão judicial, ele não teve direito a parte alguma do patrimônio dela. As provas de seus crimes o privaram de qualquer reivindicação sobre os bens da esposa. Nos primeiros meses após o julgamento, Juliana sentiu-se esvaziada. O trabalho já não trazia satisfação. A casa parecia estranha e o sono era inquieto. Olga a incentivou a iniciar terapia. Você passou por um trauma. É natural que precise de apoio para reconstruir a confiança. Juliana começou a frequentar sessões semanais. Aos poucos, aprendeu a lidar com o medo e a desconfiança que surgiam até em situações simples do cotidiano. O peso foi diminuindo gradualmente. 6 meses após a sentença, decidiu vender uma das farmácias, não por incapacidade, mas porque desejava um novo propósito. Com parte do dinheiro, criou o fundo beneficente Segunda Chance, voltado ao apoio jurídico e psicológico de mulheres vítimas de violência doméstica e fraudes familiares. O projeto começou pequeno, mas ganhou apoio e doações ao longo do tempo. Juliana passou a ouvir histórias semelhantes à sua, oferecendo orientação e esperança. 1 ano depois, vendeu o antigo apartamento carregado de lembranças difíceis. Mudou-se para um novo imóvel em um bairro mais tranquilo, decorado com tons claros e móveis simples. Adotou um labrador chamado Caramelo, que a recebia todos os dias com alegria genuína, marcando o início de uma fase mais leve em sua vida. Aos poucos, a vida de Juliana foi retomando o equilíbrio. Novas amizades surgiram, assim como novos interesses. Ela se matriculou em aulas de pintura, passou a frequentar a piscina e começou a fazer pequenas viagens nos fins de semana. Sentia que pela primeira vez em muito tempo vivia por escolha própria. Certa noite, Victor a convidou para jantar. Nada formal, esclareceu. Só quero saber como você está, depois de tudo que enfrentamos juntos. Encontraram-se em um restaurante discreto. Conversaram sobre o fundo, sobre trabalho, sobre planos. Victor contou histórias da advocacia e Juliana riu com leveza. Percebeu que estava tranquila, sem medo ou tensão. Sou muito grata a você, disse ao final. Sem sua ajuda, não sei como teria terminado. Victor sorriu. Você se salvou. Eu apenas organizei os documentos. A coragem foi sua. Ao se despedirem, ele perguntou se poderiam repetir o encontro. Juliana concordou. O que começou como amizade sincera evoluiu naturalmente. Saíam para caminhar, iam ao teatro, viajavam à praia. Victor respeitava o tempo dela. 1 ano e meio depois, assumiram o relacionamento. Mais 1 ano e passaram a morar juntos. 3 anos se passaram desde a prisão de Sérgio. Juliana estava em seu escritório, analisando pedidos de ajuda que chegavam ao fundo Segunda Chance. Sobre a mesa, tulipas que Victor lhe trouxera naquela manhã. O telefone tocou. Era uma equipe de um canal documental interessada em contar sua história para alertar outras mulheres. Juliana hesitou, mas concordou. 1 mês depois, o documentário foi ao ar. Ela relatou os fatos com serenidade, explicando como identificou os sinais e reuniu provas. O filme alcançou milhões de pessoas e a linha de apoio do fundo recebeu inúmeras ligações. Muitas mulheres reconheceram padrões semelhantes em suas próprias vidas e buscaram ajuda. Em uma dessas ligações, uma jovem contou que também vinha sendo medicada sem saber. Juliana orientou-a sobre como agir e procurar apoio. Meses depois, recebeu uma carta de agradecimento. O marido da jovem fora condenado e ela estava segura. Na varanda de seu novo apartamento, Juliana segurava uma xícara de chá preto preparado por ela mesma. Lá dentro, Caramelo caminhava pela sala enquanto Victor cantarolava na cozinha.
A cidade brilhava sob o entardecer. Juliana sabia que perdera anos de sua vida ao lado de alguém que não era quem aparentava ser. Mas também sabia que sobrevivera, reconstruíra-se e encontrara um novo propósito. Aprendera que confiança exige discernimento e que, diante de sinais de alerta, é preciso agir. Juliana, o jantar está pronto, chamou Victor. Ela sorriu e voltou para dentro, para a vida que agora escolhia viver. Obrigada por acompanhar esta história no canal Recanto das Histórias. Deixe seu comentário contando o que achou e inscreva-se para não perder as próximas narrativas.